Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a noção de eu individual e eu coletivo, né? Muitas vezes a gente diferencia esse eu coletivo desse individual, e às vezes o eu coletivo ele nem é abordado na análise das nossas escolhas. Então, eu fazendo um memorando dos tempos passados, né? Eu percebi que até que ponto eu levei em conta esse eu individual e esse eu coletivo. Vocês sabem que essa noção de egoísmo, de individualidade, de cidadão, essas noções elas foram criadas recentemente, de alguns séculos para cá. E elas fundam a sociedade que a gente tem hoje, né? A divisão do trabalho, a ideia de propriedade, dá sentido aos artifícios, aos mecanismos de como a sociedade está regulada hoje. E, e em relação outras formas de organização social, por exemplo, as comunidades indígenas, outros grupos menores, eles se organizam, eles pensam o todo e pensam pensam o ser humano de uma forma distinta. Então, o que eu queria falar hoje é sobre eh, como essa noção de eu, que eu como se eu fosse detentor, como se eu fosse poderoso sobre as minhas formas de agir no mundo, como essa noção de indivíduo extremamente arraigada na nossa sociedade, ela é de certa forma, nociva, né? Porque muitas vezes a gente está pensando no como tá vivendo a nossa família, o nosso indivíduo, o nosso círculo familiar, e não pensa no todo, não pensa, faz uma abordagem maior. Então, ela é excludente da percepção do eu coletivo, né? A gente pensa em determinados grupos, em determinadas especificidades de nossos grupos, mas não pensa no eu, no outro, né? No outro eu. E, e a tecnologia, ela amplia essa noção, porque os algoritmos, eles são tudo meio que uma viseira, assim, em nossas cabeças. Eles dão aquilo que a gente quer, de acordo com o grupo que a gente, com as informações que a gente consome, eles vão meio que criando essa ideia de tribo, né? De tribos tecnológicas, tribos digitais, e a noção do todo, ela pode ser até deixada de lado, né? E aí, e a gente não pensa que nossas posturas, que esse eu, esse eu que a gente acredita ser totalmente individual, que ele também é coletivo, né? Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão, a gente abrange o real, né? A gente vai até o outro, e esse outro, esse outro, ou esses outros, eles fazem parte da nossa abordagem, né? E aí, então, tipo assim, pensar que muitas vezes a gente não tem que tomar uma atitude, tomar uma decisão baseada naquilo que a gente quer, mas naquilo que a gente quer aliciada ao ensejo, né, aos desejos e às necessidades do coletivo, né, dos grupos sociais envolvidos na na nossa conjectura. Então, através da construção da pluralidade, por exemplo, das minorias, né, através da construção do pensamento plural sobre da forma como a gente dá sentido ao mundo, que a gente vai ter um melhor, uma melhor percepção do real e uma melhor percepção de si mesmo. Então, justamente sobre isso que eu queria falar, que, tipo, até onde aquilo que eu decido não interfere o outro, né?
Então, era sobre essas questões que eu queria colocar, né? Que esse eu coletivo, ele precisa ser pensado e é isso, é essa abordagem que eu quero trazer nas minhas próximas ações, pensar nessa possibilidade de não apenas satisfazer aquilo que enquadra dentro do meus ditames, daquilo que eu enxergo, né? Mas pensar no que excede aquilo que eu consigo observar, porque muitas vezes aquilo que a gente consegue observar, ela está equiparado de uma série de preceitos, muitas vezes irreais, né? Essa é a forma como eu quero trabalhar as abordagens do meu interior e do meu eu coletivo.